Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje nós vamos continuar falando sobre a obra Confissões de Santo Agostinho e hoje eu vou falar do capítulo 4, O Professor. E o primeiro subcapítulo se chama Seduzido e Sedutor, no qual ele vai falar ali do período entre os 19 e os 28 anos de idade, nos quais ele passou pertencendo à seita dos maniqueus, e ali ele se considera então ora seduzido, ora sedutor, ora enganado, ora enganador. Nesse período também ele se considera supersticioso, soberbo, vaidoso, também por causa dos concursos de poesia que ele gostava de participar, né? E ali esse concurso, então, os ganhadores eram laureados ali com coroas, né, de diversos materiais, dependendo da posição que a pessoa ficasse, né? Então ele se sentia muito vaidoso por conta desses concursos de poesia. E ele fala também que ele incorria muito em pecado, e que depois, para se purificar, ele ia então recorrer aos eleitos ali, os sacerdotes, né, dos maniqueus, e levava para eles alimentos, né, que era através desses alimentos que eles então faziam ali o ritual de purificação, né? E ele fala então que ele levava esses alimentos para que em seus estômagos eles produzissem anjos e deuses que o purificassem. Subcapítulo número 2, o professor de retórica, o amor de uma mulher. Aqui ele fala então sobre quando ele passou a ensinar, né, retórica, e que segundo ele, entre aspas, passou vendendo tagarelices para ensinar e ganhar causas. E que muitas vezes essas causas, né, era para salvar a vida de um culpado, como eu já disse também no outro vídeo, né? Ele diz também que viveu ao lado de uma mulher, né, com quem não se uniu em matrimônio, já falei no outro vídeo também, mas que nesse período que ele esteve com ela, ele foi fiel a ela. E ele conta uma história que nesses concursos, né, de poesia, ali concursos de retórica, uma vez um adivinho ali, um mágico, veio oferecer para ele então seus serviços para que ele viesse a ser o vencedor desse concurso. E ele fala, nesse tipo de trabalho que ele estava oferecendo, ali eram sacrificados então animais, né, algumas entidades, para que ele tivesse esse benefício. E ele falou que jamais, que ele não permitiria nem que fosse imolada uma mosca sequer, mesmo que fosse para ganhar uma coroa de ouro. Então ele se recusa. E não é porque ele já era temente a Deus, né, por respeito a Deus, porque essas práticas eram tidas como abomináveis, né, perante os cristãos ali. Não, foi porque realmente ele não concordava com esse tipo de prática, mas ao mesmo tempo ele mesmo se entregava como em sacrifício, né, ele mesmo se imolava quando ele praticava os pecados ali, as coisas erradas, que no final das contas acabavam agradando muito a essas entidades, né, esses demônios a quem esses mágicos prestavam esses sacrifícios. Subcapítulo 3, o interesse pela astrologia. Aqui Agostinho fala que gostava de consultar os astrólogos, que depois ele passou a chamar de embusteiros, e essa era uma prática condenada pela verdadeira doutrina cristã. E ali num desses concursos de poesia que ele ganhou, quem foi entregar a coroa, né, colocar a coroa na cabeça dele, foi um ancião no lugar do cônsul, que geralmente era o cônsul, dessa vez ele não estava, foi então esse ancião, que depois acabou se tornando um grande amigo de Agostinho. E quando ele soube que Agostinho tinha essa prática, né, de consultar ali o horóscopo, falou com ele muito paternalmente, assim, de maneira com aquele jeito de mestre, porém de forma carinhosa, paternal, falou que ele largasse fora esses livros, né, que jogasse fora esses livros e que parasse de perder tempo com coisas vãs. Mas aí o Agostinho fala para ele, fala, olha, mas tem muitas profecias aqui, muitas coisas que os astros falam que acabam se acontecendo de verdade, né? Por que isso acontece então? Ele falou que não, que era tudo coisas do acaso, que qualquer poema que você pegasse aleatoriamente, em algum momento ele ia fazer sentido, fazendo parecer com que fosse ali uma profecia, né? Mas não, que eram coisas do acaso, e ele aconselha então Agostinho a largar
deixar para lá essa questão da astrologia. Mas Agostinho não vai atendê-lo, né? Vai passar muitos anos até que ele deixe de vez, né, essa prática. E esses astrólogos falavam então que pecar era uma coisa normal, que na verdade era uma influência de Marte, de Vênus, de Saturno, né? E como foi, né, Deus que tinha criado esses astros, então no final das contas a culpa pelos pecados recairia sobre o Criador. Subcapítulo 4, a morte de um amigo, o desconsolo de Agostinho. Aqui ele fala então de um período que ele passou em Tagaste, onde ele se reaproximou de um amigo de infância, e um amigo muito querido, e os dois tinham várias coisas em comum, assim, principalmente da parte intelectual, tá? Coisas que eles gostavam de estudar, que gostavam das mesmas coisas, então eles passaram a ser muito amigos. O Agostinho, inclusive, o levou para a mesma religião, né, do maniqueísmo, e passou um tempo, esse amigo dele então foi acometido por uma febre fortíssima, passou vários dias desacordado, e naquele desespero, né, do que fazer, ele acabou recebendo o batismo, a revelia, né, ele sem estar acordado, ele foi batizado, porque praticamente estava ali, né, próximo, estava desenganado, né? E ele recebeu esse batismo e melhorou, tá? E voltou a si, acordou. E o Agostinho foi contar para ele então que ele tinha recebido esse batismo, meio que debochando: o que nós fizemos? Te batizamos, né? Imagina, que bobagem. Foi assim, meio que desprezando. O amigo dele falou: de jeito nenhum. Você ficou bravo com ele por ele estar tendo esse comportamento, sabe? Desprezando o sacramento do batismo. Não permitiu que ele falasse daquela forma. O Agostinho ficou até assim, sabe? Sem saber o que fazer, sem saber como agir, o que falar. Mas ele volta assim, então, porém, uma semana depois, esse amigo dele volta a ter a febre de novo e vem então a falecer. E o Agostinho fica muito desconsolado, tá? Fica muito triste mesmo, fica completamente arrasado. Número 5, o pranto consolador. Aqui Agostinho vai falar então sobre como é doce o pranto consolador, aquele sofrimento, aquele luto que ele está vivendo ali, que para ele a única coisa que o conforta é aquele choro, aquele sofrimento mesmo que ele está vivendo. Ele vai passar vários subcapítulos aqui falando sobre esse sentimento que ele está tendo, né, fica praticamente desgostoso com a vida, tá? Número 6, desgosto da vida e medo da morte. Bom, o que eu disse, né? Ele ficou muito desgostoso da própria vida, porém queria continuar vivendo porque ele tinha muito medo da morte, tá? E ele considerava esse amigo como se fosse a sua outra metade, tá? A outra metade da sua alma. Então ele não poderia fazer nada contra a própria vida porque ele acreditava que estaria fazendo algo contra a metade da vida do amigo, né? Então ele teve essa coisa de um encontro de almas mesmo, e que ele faz uma comparação aqui com a mitologia grega, ali com a história de Orestes e Pílades. Para quem não conhece, bom, história da Guerra de Troia, Agamenon, né? Todo mundo acho que conhece. Tenho aqui no meu canal um monte de vídeo falando disso, sobre a Guerra de Troia. Então, Agamenon, esse vídeo eu não expliquei isoladamente, já expliquei dentro de outras histórias lá, mas não falei isoladamente sobre a questão da Ifigênia e do Orestes, né? Que a Ifigênia foi a filha de Agamenon, que o Agamenon teve 3 filhos, né? A Ifigênia mais velha, a Electra e o Orestes, que ainda era pequenininho quando ele foi para a Guerra de Troia. Como a Ifigênia foi dada em sacrifício ali para que eles tivessem ventos, né? Para que os navios pudessem partir para a Guerra de Troia, então ela foi entregue ali em sacrifício para Ártemis, né? A mãe, Clitemnestra, a esposa do Agamenon, ficou muito revoltada, passou a ter um amante, se eu não me engano, como é o nome dele aqui, o que eu anotei, passou a ter um amante, e quando o Agamenon volta para casa, ela e o amante então matam, né, o Agamenon, e o Orestes
que era o sucessor ali no trono, ele passa a viver, já era um rapazinho, né, adolescente, ele vai viver então exilado na terra do tio, tá? Que era o pai de Pílades. Pílades era seu primo da mesma idade e os dois então tiveram também, assim como Agostinho e esse amigo, tiveram uma enorme amizade, uma amizade assim muito apaixonada, tá? E tanto que eles preferiam morrer juntos do que viver separados um do outro. Então ele faz essa comparação da amizade dele com esse amigo com Orestes e Pílades, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre a história da Ifigênia e depois também da Electra, né, do Orestes. Tem filme, tá? No blog tem filme chamado Electra. Electra Vingadora, se eu não me engano, que é um filme grego que conta mais ou menos essa história também, tá? Só um parênteses aqui, uma curiosidade. Número 7. Necessidade de mudar de ambiente, Agostinho deixa Tagaste. Bom, então ele ali naquele sofrimento todo, ele acha que mudando de cidade, né, ele vai encontrar um pouco mais de paz e decide então ir para Cartago. Ele se recusava a elevar a sua alma a Deus e preferia se entregar ali a um fantasma irreal que era ali as entidades do maniqueísmo, né? Bom, número 8, a vida recomeça. Então, Agostinho continua sofrendo, né? Segue sua vida, continua sofrendo, porém já vai encontrando algumas alegrias, né? Volta a ter algumas alegrias, principalmente ali entre os maniqueus, tá? E depois ele, refletindo muito tempo depois, ele fala que ele sofreu tanto daquela forma porque ele se entregou, ele derramou a alma na areia. Ser literal aqui a expressão que ele usa, né? Ele derramou a alma na areia, amando uma criatura mortal como se imortal fosse. Número 9, feliz quem ama a Deus. Aqui Agostinho vai falar, vai concluir, né, que assim, nesse livro, ora ele fala coisas concretas que aconteceram, ora ele fala de divagações, né, da sua alma, ora ele está falando com a própria alma. Então aqui ele fica assim, numa oscilação, tá? Entre falar de coisas ali que aconteceram e falar de divagações. Aqui então ele faz uma divagação e fala que feliz, né, de quem ama a Deus, porque quem ama a Deus ama todas as criaturas e não vai ter esse sofrimento. E quem foge do amor de Deus corre então para a sua cólera. Número 10, destino efêmero das coisas. Um subcapítulo de extrema profundidade. Não é Santo Agostinho, não é quem é à toa não, tá? A coisa que é forte. Agostinho fala então da finitude de tudo que existe. Em mais uma das suas divagações, ele vai concluir então que as coisas, quando ele diz coisas, é tudo, né? A natureza, as pessoas, as almas, tudo. As coisas não acontecem, não existem simultaneamente, né? Todas ao mesmo tempo. Elas precisam ir sucedendo umas às outras. Então precisa que uma coisa morra para que uma coisa renasça, que uma coisa exista e deixe de existir para que outra coisa passe a existir. Então, que desde o momento que a gente nasce, a gente passa a ser e corre para o não ser. Estou usando as palavras dele, tá? Para ser bem literal aqui. E olha só que analogia interessante que ele vai fazer. Assim como numa frase você tem as palavras, né? Tem sílabas, e que para que a frase faça sentido, uma palavra termina e outra começa. Então a palavra precisa ter fim para que outra possa começar e assim a frase fazer sentido. Então, assim também são as coisas, no caso aqui as pessoas, elas precisam, vem uma, depois vem outra, depois vem outra, para que o mistério de Deus, para que os desígnios de Deus então possam fazer sentido e a gente não vai conseguir entender nunca, né? E outra coisa que ele fala também é que quando Deus faz as coisas e diz daqui até ali,
Então ele já fala que você vai ter um começo e vai ter um fim. Número 11, só Deus é estável. Agostinho aqui então fala com a sua própria alma, ele aconselha a sua alma a fixar morada em Deus, porque como tudo é passageiro, tudo é mutável, né? As coisas passam e dão lugar a outras, mas a única coisa estável é Deus. Então ele aconselha a sua alma a fixar morada nessa estabilidade de Deus. E fala também que a carne precisa acompanhar a alma para que esse sentimento, né, não seja apenas em partes, mas sim no todo, né, que não só a alma tem que estar elevada e convertida a Deus, mas também a carne, ou seja, os seus hábitos, né, as suas privações, dos desejos, né, tem que também aprender a dominar os desejos da carne. E aí ele volta a falar então sobre a analogia ali com as sílabas, né? Que a gente não quer que a sílaba acabe para que a gente possa ouvir a palavra toda e ouvir o pensamento todo. Número 13, do belo e do harmonioso. Agostinho faz aqui uma reflexão sobre a beleza, assim, o que seria a beleza, essa harmonização, essa sintonização do corpo com os outros corpos, né? Aquela harmonização. Ele fala então que ele chegou a escrever inclusive 2 ou 3 livros sobre isso, sobre a beleza, né? Sobre o belo e o harmonioso, mas que também depois da sua conversão eles deixaram de ser importantes. Número 14, homenagem a Hiério. Ele fala então sobre esse orador romano chamado Hiério, que ele não conheceu pessoalmente, porém que tinha muita fama. Na verdade, eu acho que ele era de nascença, era um sírio, tá? Mas de uma colônia romana, e que era um hábil orador, principalmente em grego e latim, e também profundo conhecedor da filosofia. Então ele era muito famoso, esse Hiério, e o Agostinho tinha por ele assim grande admiração. Era fã mesmo, queria ser como ele, mas ele se pega refletindo sobre se ele era fã pelo que o Hiério tinha produzido, né, pela sua obra, ou se era justamente pela sua fama, né, por ele ser ali uma pessoa aclamada. Então ele fica com essa dúvida, por que ele gostava tanto desse Hiério e que se as pessoas, por exemplo, em vez de aclamá-lo, passassem a condená-lo, questioná-lo, né, pela mesma coisa que ele tivesse feito, se o Agostinho ia continuar sendo seu fã, se foi realmente por causa, né, da obra, ou se foi porque as pessoas, se ele foi na onda, né, se ele foi ali junto com o gosto de todo mundo, né. E ele fala que dedicou a esse Hiério, então, a sua obra do belo e do harmonioso, né, sobre a beleza e a harmonia. Número 15, complacentes elucubrações de Agostinho, Deus resiste aos soberbos. É um capítulo, assim, bastante profundo, onde ele vai falar sobre as virtudes e os vícios. Ele vai definir o belo como aquilo que é a beleza em si e o conveniente como o que é harmonioso em relação aos demais objetos, tá? Em relação ao mundo exterior. Fala sobre virtude e vício, aí ele vai entrar com alguns termos aqui do maniqueísmo, tá? Na virtude, ele nota uma unidade, que é onde, eu estou usando as mesmas palavras que ele usou aqui no livro, tá? Onde reside essa unidade da virtude, reside então a alma racional, a essência da verdade e do sumo bem. É uma inteligência assexuada. Essa unidade eles chamam de mônada. Esse termo em inglês monad. Então, esse sumo bem, no caso ali o Deus, né, o lado do bem ali do maniqueísmo é esse mônada. Já o vício, esse mônada ele percebe o uno, né, uno, uma unidade. Já no vício ele percebe uma divisão,
onde há o princípio da vida irracional e substância e essência do sumo mal, ira e prazer no vício. Essa divisão ele chama de díade, também é o outro termo. Então ali é meio que o mônada versus o díade. São os termos ali que eu também estou me familiarizando. E através dessa crença, né, dessas duas entidades, é que Agostinho tentava se aproximar de Deus. Porém, ele era repelido por Deus, porque ele vinha com essa soberba, esse conhecimento que não tem nada a ver com que é a verdade, né, verdadeira ali. Então ele era repelido por Deus, pois Deus resiste aos soberbos. E ali então ele fala que ele tinha 26 ou 27 anos quando ele escreveu a obra do Belo e do Conveniente. Finalmente, número 16, as 10 categorias de Aristóteles. Aqui Agostinho fala que aos 20 anos ele teve contato pela primeira vez com a obra As 10 Categorias de Aristóteles, né, do filósofo grego Aristóteles, que viveu ali por volta de entre 384 e 322 a.C. Ele foi professor do Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande. Então é uma grande filósofo, uma grande figura. E nessa obra, As 10 Categorias, ele separa tudo que existe em, na verdade, duas categorias, que são a substância é uma delas, e as outras que são as propriedades, né? Então, uma categoria é a substância e as outras 9 são as propriedades dessa substância. Essas propriedades seriam, então, qualidade, quantidade, relação, local, tempo, posição, posse, ação e paixão. Então, qualquer coisa que existisse no mundo poderia ser classificado nessas 10 categorias, tá? Nessas 9 categorias. E ali, então, Agostinho fala que, inclusive, tenta categorizar, inclusive, Deus dentro dessas categorias. Ele tinha muita facilidade com esse estudo da filosofia, porque ele foi abençoado com uma grande inteligência, né, um presente de Deus. Ele tinha facilidade em todas as artes liberais, que no caso eram dialética, geometria, música e aritmética. Então, pela sua grande inteligência, que tinha sido esse presente de Deus, ele tinha essa facilidade, mas que ele fala que depois que para ele nada serviu, porque se não fosse para colocar a serviço à disposição de Deus, não tinha serventia nenhuma essa inteligência. E que falou que ele era tão assim, ele era tão cego que ele preferia olhar o objeto iluminado pela luz de Deus do que olhar para a própria luz, que era Deus, né? Então que ele dava mais valor ao objeto iluminado pela luz do que para a própria luz. Então assim ele encerra esse capítulo 4. Então eu fico por aqui, por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e até o próximo vídeo.